Tá bom. Pronto, a gravação finalmente começou. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de lógica e algoritmos. Hoje a nossa aula, em teoria, ela vai ser bem curta. Ela não tem muito hoje, mas é um conhecimento importante, tá? Então, por favor, revisem esse material quando a gente terminar essa aula aqui. É... Como é que fala? Basicamente, eu apresento a vocês um pequeno probleminha aqui. Vamos supor que eu tenho um aluno. A cadeia nome de aluno sei lá, Marcos. E aí nós temos uma pequena coisa. Eu quero que vocês me digam como que vocês fariam para fazer uma média das notas dele. Vamos supor que ele, no caso, ele só tem 3 provas que ele precisa se preocupar. Ele quer fazer uma média das 3 provas e verificar se ele passou na matéria ou não. Como é que vocês fariam isso? Como na cabeça de vocês funcionaria? Como é que vocês implementariam um bagulho desse? Com os conhecimentos que vocês já têm. Ixi, já tá assim. Aí é complexo. Somar as notas e dividir por 3. E como você armazenaria essas notas? Como é que você faria para armazenar essas notas? Vetores? Esse é o propósito da aula de hoje. Com os conhecimentos que você já tem, os conhecimentos já foram passados, como é que funcionaria? Vamos dizer aqui que temos um loop, tipo, para inteiro i igual a zero e de 0 até 3, ou de 1 até 3 no caso. Mais, exatamente. No caso, a gente faria leia, sei lá, como é real, né? Real, isso. Real nota igual a 0.0, realmente, isso. Leia nota. E aí, a gente poderia talvez ter uma variável, aqui uma real somatório, uma soma. E aí, no caso, a gente faz a soma das notas. E aí, no final, a gente escreve nota média, a soma dividido por 3. Se a gente executar isso bem aqui, o programa quebra. Exatamente. Onde foi que eu errei? Ah, tá. É porque eu não digitei a nota. Vamos supor que é 6,2. Esse aqui é 6. 6.2. Lucas, 6.2. Opa. dá uma acorchada no teu mic aí, tá dando um pouquinho de ruído. Tá. Pera lá. Se for isso. Tchau, tchau. Desculpa. Ajeitou? Melhorou. Tá. Ai, caramba. Desculpa. Tá. Vamos supor 6.2. Fala uma nota aí, Emanuel. 7.
7 e 3.4. Nota média 5.5, 5,5. Vamos botar assim. Beleza. Só que agora temos um pequeno problema. Para cada nota dessa, a gente meio que perde essa informação, porque a gente só lê, joga na soma, e aí no final a gente só tem a soma. Se a gente quiser acessar as notas aqui, sei lá, se eu quiser ler a terceira nota, ferrou. Agora eu não tenho mais como fazer isso. A gente pode sanar de algumas outras formas, mas no geral, uma solução que fica melhorzinha para fazer isso aqui é a coisa que a gente chama de vetores. O que é um vetor, senhoras e senhores? Um vetor nada mais é. Ela é conhecida por um outro nome, variável múltipla. Como assim variável múltipla? Ela é uma variável que ao invés de armazenar um valor, ela armazena vários valores, múltiplos valores. Então, ao invés de ser um real que armazena uma nota, agora, na verdade, nós vamos ter o real notas, que vai armazenar 10 notas, 20 notas, sei lá, X notas, eu não sei, você pode ser o maluco. O importante para saber é, você utiliza esse vetor aqui para você armazenar várias informações. Muitas coisas são feitas como vetores. Você pode interpretar a tela do seu computador como um vetor de pixels com 3 valores, um R, um G e um B. E talvez até um A, dependendo. Você também pode interpretar uma lista de notas como um vetor. Você pode interpretar. Que mais? Você pode interpretar uma lista de compras como um vetor de itens, por exemplo. Então, vetores têm muitas aplicações práticas no geral. Nós vamos começar com esse exemplo das notas, mas saiba que ele é muito mais do que isso, certo? E esse, em conjunto com as matrizes, são coisas que, se você sabe usar bem, é uma coisa absurda. Bom, primeiramente, a notação de um vetor. A notação de um vetor é tipo, o nome da variável, colchetes, e é a parte importante, o valor. Vamos supor aqui, nesse caso, que é... Vou botar valor. O que é esse valor? Esse valor indica quantos itens eu posso armazenar dentro deste mesmo vetor. Então, vamos supor que, no caso, nós temos o real, notas, e nós temos 10. Isso significa que nesse vetor em específico, nós estamos com 10 espaços na memória para armazenar valores. Até aí tudo bem, tudo tranquilo, suponho que ninguém teve nenhum problema. Existe outra forma também de declarar isso, é utilizando sem o valor, mas você declarando chaves e os valores que você quer, tipo 0.0, 2.0, 7.0, 4.0. Isso daqui também é uma grafia válida, pelo menos no Portugal, em ser não é por outro motivo. Quer dizer, é sim, mas a gente vai passar sobre isso depois. Mas isso daqui é uma outra grafia que basicamente ele fala: olha, esse vetor aqui vai armazenar o tanto de valores que tiver aqui. Se aqui tiver 4, então esse vetor tem 4 espaços. Se esse vetor tivesse 20 valores, esse vetor poderia armazenar 20 valores. E aí tudo bem, tudo tranquilo.
Algumas coisas a se notar. Percebam que toda vez que a gente faz isso aqui, a não ser que seja nesse caso aqui, mas mesmo nesse caso eu ainda recomendo você escrever, sempre coloque o número fixo. Eu não sei se em Portugal isso é uma operação permitida, mas na maioria das linguagens de programação, na maioria, você ter um vetor e, sei lá, passar do valor do vetor, tipo, eu quero armazenar um 11º. Isso é ruim, muito ruim, é péssimo, certo? Então, a gente tem como regra que o valor que você colocou aqui é o valor de espaços que é o número de espaços que vai ter. Ponto. Você não tem mais, você não tem menos, você tem isso. Então, em tempo de compilação, geralmente o, o compilador, o interpretador, seja lá qual for a coisa que tiver na sua linguagem, ela vai te avisar: olha, isso daqui não tem um valor fixo, vamos supor que você colocou um valor de X. Isso daqui não tem um valor fixo, logo eu não estou aceitando. Então, sejam explícitos com o valor. Mesmo que vocês utilizem essa outra grafia, que eu tenho que admitir que ela é mais simples, mais legalzinha, sejam explícitos. Porque às vezes vocês podem acabar se confundindo, tipo, nossa, quantos valores posso armazenar aqui? Pode ser 6. Não, aqui é 5. E se você tentar adicionar mais um, ele vai reclamar. Quer dizer, era para reclamar, mas não tá reclamando por algum motivo aqui. Acho inteligente. Bichinho é inteligente. Tá. Essa é a anotação de vetores, senhoras e senhores. Alguém não entendeu essa parte? Alguém quer que eu volte na explicação pra gente poder passar mais tranquilo ou podemos seguir? Tô supondo que a gente pode seguir, então. Deixa eu só verificar isso aqui pra. Tá gravando certinho. Ok. Bom, já que essa anotação, essa é a anotação de vetores aqui, não tem muito mais para explicar. Só que agora nós vamos aprender alguns macetes. Por que macetes? Porque isto é importante para a gente fazer algumas coisas no futuro. Primeiramente, a gente acabou de determinar que a gente precisa de um valor constante. Então, nós vamos declarar um constante inteiro máximo de notas. Vamos supor que nesse caso vai ser 100 notas. Aí nós vamos aqui, real, notas, máximo de notas. Perceba que nesse caso ele ainda aceita, porque o que a gente está fazendo é fazendo uma constante, um valor que nunca muda, e não é o propósito dele mudar, e colocando ele no valor onde a gente poderia botar o 100 no lugar. Só que agora a gente pode alterar em um único lugar, ao invés de ter que ficar caçando o vetor e ter que ir mudando e mudar em tudo quanto é lugar. Não só isso, como agora eu posso fazer uma coisa tipo para inteiro i igual a 0 e menor do que o máximo de notas i mais notas i igual a i. Para. Ué, eu errei alguma coisa? Deixa eu ver se. É... Menor que máximo de notas. Notas i é igual a i. Rapaz, Será que é isso aqui? não. Não, A não é. anotação tá certa. A anotação tá certa. É aquele const ali mesmo? Const. Eu acho que é.
É, era pra Tira ser, isso, pelo menos. tira. Tira isso aí. Opa. Não Eu é acho que isso. essa notação maiúscula não coisa. Não é permitido. Não, eu acho que é. Mas. Max notas. Rapaz, que estranho. Rapaz, Deixa eu até ver aqui, porque agora eu fiquei curioso agora. Vetor 0, vetor 1. É. Ué. Ok, isso aqui é bizarro, gente. Perdão pela coisa estranha acontecendo. Será que ele se para aqui? É possível que seja isso. Mas aí o que foi que eu errei? Ah, fecha se aqui, for. fecha aqui. Calma lá, deixa eu fazer um. Pode ter definição de variável dentro do for? Pode, eu tinha acabado de fazer. Você viu? Ah, é. Caramba. Cadê laço de repetição? Para. Ó, tá aqui, tá certo, eu não tô ficando doido. Para inteiro ser igual a 1. Será que é o underline? Não é possível. Não é. Ok, isso é bizarro no mínimo. Deixa eu comentar isso aqui. É esse loop Tá, aqui mesmo. Eu não sei o que. Ah, é o ponto e vírgula. Putz, grila. tá Per- certo. percebam a importância de saber ou não se tem que usar o ponto e vírgula. Tá bom. Beleza, nós temos isso aqui. Agora a gente vai fazer um outro loop. Eu vou copiar esse carinha bem aqui. Pra fazer isso aqui, escreva notas e mais um espaço. Isso. Pronto. Vou escrever como aqui, ó. Ó, percebam? Fiz uma contagem de 0 até 99. Aí vocês podem estar se perguntando, tá, o que que exatamente você acabou de fazer? Você escreveu tanto código para escrever de 0 a 99, né? Nem de 1 a 100. Vamos lá. Primeiramente, a gente declara o vetor notas, que tem um máximo de notas. 100. Depois disso, a gente preenche acessando o espaço destinado ao armazenamento das notas. E a gente define que lá dentro daquele espaço ele vai conter, nesse caso, o i. O i começando com 0. E aí, depois disso, a gente faz um outro loop acessando cada item dentro do vetor e escrevendo ele para o nosso terminal, o console. Detalhe muito importante, gente, por favor, prestem atenção. O vetor começa em 0. Se você começar em 1, você vai penar. Todo vetor em qualquer linguagem de programação, exceto Lua, porque Lua é estranho, começa em 0. Toda. Vetores começam em 0. Então, se você quer acessar a primeira posição, você acessa a posição 0. Se eu quero acessar a terceira posição, eu acesso a posição no índice 2. Todo programador começa a contar do zero. Todo programador começa a contar do 0. Então, só escrever como comentário bem aqui, notas 0. Opa. Primeira posição. Se você escrever isso aqui com 1, isso daqui vai ser a segunda posição.
Toda pessoa que começa com vetores, começa a programar com vetores, sempre erra por isso aqui. Não só isso aqui, como também errando, colocando, sei lá, maior ou igual a notas. Se eu fizer isso aqui, o programa vai reclamar. Não é possível atribuir valor a uma variável não declarada. Como assim? Sigam comigo. Se eu acesso a posição 0, eu acesso a primeira posição. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, até chegar no 99. E é menor do que o máximo de notas? Sim. Então ele vai acessar a posição no número 99. A posição no índice 99. Vai setar o valor. E aí vai repetir. E é menor ou igual ao máximo de notas? Máximo de notas é 100. 100 é igual a 100. Logo, isso daqui é verdadeiro. Isso daqui vai executar. Só que o problema é... Notas... O máximo de notas é 100. Então, a última posição não é 100. É 99. Lembra? Começa com 0. Então, você está tentando acessar uma posição que não existe. Isso é muito comum com programadores de C. É muito comum com programadores no geral. A gente chama que é o erro off by one. Ou erro por uma casa, basicamente. É aquele tipo de erro que você erra porque você errou a contagem. Ao invés de você ter chegado no último, você ultrapassou o último. Ou você não chegou no último. Prestem bastante atenção nisso aqui. Porque, principalmente para quem está programando em C, isso daqui é uma vulnerabilidade de segurança. E isso é a coisa que todo mundo que reclama de C reclama. Se você fizer isso aqui, basicamente seu programa pode fazer o que quiser. A não ser que o sistema operacional vá parar com a sua zoeira. É massa. É perigoso. Então, por favor, preste atenção. O índice começa no 0. Toda vez começa no 0. Não existem exceções. A única exceção é Lua. E Lua só tem isso porque o criador dele, que é um brasileiro carioca lá, decidiu que ia ser mais fácil para pessoas pegando numa primeira vez numa linguagem. E mesmo nisso, tem gente que não concorda com ele. Até aí tudo bem. Quem não entendeu? Por isso não gosto de Portugal. Acontece, né? Eu sou programador de C, mas não tem muito o que fazer. Alguém não entendeu? Alguém sinceramente está com dúvida em alguma dessas coisas que eu acabei de citar? Porque agora é a hora. O conteúdo, ele é simples. Mas é na prática que todo mundo começa a errar. Tá todo mundo tranquilo. Então... Opa. Tá na tela cheia, por algum motivo. Tá, então só pra terminar, o adendo que eu devia ter começado com isso você pode acessar valores pelo que a gente chama que é o índice. É a posição dele no vetor. Então eu posso acessar diretamente notas, posição 0, que vai ser o primeiro item. Eu posso escrever que é 100. Aí ele vai começar com... Ué. Ah, tá. É porque eu fiz isso antes do loop. Aí ele não mostra. Vamos lá. Ele vai começar com 100. Porque eu defini que... Depois de ter feito o loop lá, eu defini que a primeira posição vai ser 100. Então ele começa 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. É isso. Não tem muito o que fazer. Se a gente fosse refazer aquele coisa de notas, a gente poderia fazer algo tipo real, notas, aluno.
número de notas, ao número de notas sendo 3. Número de notas. Para inteiro i igual a 0, porque lembra, o índice começa do 0. I menor que o número de notas, i mais, leia notas i. Ele vai pegar a posição no vetor que ele está aqui e ele vai jogar o valor do leia dentro dessa posição bem aqui. E aí, no final, a gente pode fazer um para inteiro igual a 0 e menor que o número de notas e mais. Como é? Real. Soma, né? Porque lembra, a gente está querendo escrever a média. Soma mais igual a notas i. Escreva notas i. E mais um espaço só para ficar bonitinho. No final, escreva nota média soma dividido pelo número de notas. Notas. É porque é notas aluno. Vamos lá. 4, 5 e 9. Tipos incompatíveis. É porque eu escrevi como um 4.0, 5.0, 9.0. Não é possível atribuir o valor não a uma expressão do tipo real? Será que ele tá invadindo memória? Possível. Só por via das dúvidas, então eu vou escrever isso aqui. Real nota, nota, notas e igual a nota. Toda vez que eu tô salvando, eu tô guardando 30 cópias do mesmo arquivo. 4.0. Notas aluno. 4.0, 5.0, 9.0. Ué. Será que é esse igual a 0 que eu não. Se for isso, eu vou ficar triste. Nossa, eu fiquei triste. Que linguagem massa. Que linguagem linda. Tá bom. Então, 5, 6, 4. Nota média. Aí aqui nós temos a nota 5, 6 e 4. Nota média 5. Pronto. Agora, não só temos acesso a. Como é que fala? Não só temos acesso às notas do aluno, como também agora podemos utilizar a nota do aluno, as notas do aluno, para calcular a nota média dele. E aí a gente poderia fazer uma gambiarra, tipo, conste inteiro número de matéria português igual a 0. Inglês e geografia 1 e 2, por exemplo.
E aí nós temos um conste inteiro. Não. Notas do aluno, número de notas. Fazer só um conste inteiro. Número de matérias. Igual a 3. É. Agora, altere esse número de notas para agora número de matérias. E agora a gente pode calcular uma média desse aluno de notas de. A média do aluno nas notas, sei lá, da primeira prova, por exemplo. Ah, esse cara tirou uma nota muito boa em matemática, mas no geral o desempenho dele tá ruim, principalmente em outras matérias. Pronto, você pode calcular aqui. E percebam, eu posso agora acessar também uma matéria específica. Escreva. Vou botar um barrainho aqui só para não ficar confundindo. Nota de português. Português. Notas do aluno. Matéria português. Vamos rodar aqui. 3, 2, 6. Ó. Nota média 3.666. Nota de português 3. E eu só precisei utilizar uma constante. Alguém aí não entendeu? Se não, a gente já pode prosseguir com a parte prática. E aí no final a gente vai liberar vocês, porque esse conteúdo não é difícil. Mas vocês vão errar bastante. Então, por favor, façam as atividades e perguntem, pelo amor de Deus. Se vocês não perguntam, a gente não tem como responder. Tá todo mundo tranquilo, aparentemente, então vamos seguir. Ah, só uma última coisa. Só por desencargo de consciência, eu não sei se é possível, mas só por causa disso aqui ser possível, leia. Só rapidinho. Leia um número e aí eu, sei lá, real. Não. Inteiro, números, valor de num. E aí para inteiro igual a 0. Eu não sei escrever. I menor que num. I mais. Números. I igual a I. Eu escreva números I. Três. Tá, ele permite. Portugal permite essa zoeira. Portugal, ele permite que você pegue o inteiro, leia esse inteiro e aí você dinamicamente cria um vetor com base no número nesse número que você pegou. Isso é possível. Só tome muito cuidado para não tacar um número tipo 9.999.999.000. Não, tá na, é que tá no navegador. Deixa o servidor se estourar lá. Mas que servidor, maluco? É porque tu tá compilando no navegador, ou seja, tu tá compilando tua máquina. Que tá alocando esse espaço aí ao servidor lá não sei aonde. Eu não tô com preguiça pra desafiar essa lógica. Só saibam que tomem cuidado com isso aqui. E programador de C, se eu ver algum programador de C fazendo isso aqui, eu vou pessoalmente na sua casa lhe dar um tabefe. Porque isso daqui não é. É Mas tá. possível, mas você não faz. É aquele tipo de coisa que foi uma decisão errada do comitê do C e
a gente só não faz. Ponto. É isso. Esquece que isso aqui existe em C. Isso daqui é só para linguagens mais tranquilas, como Portugal, Java. Não sei se Java permite. Acho que não. Mas enfim, isso é uma coisa exclusiva de outras linguagens. Isso daqui não existe em C. Se você fizer isso em C, eu vou pessoalmente na sua casa de Dom Tabef. Ok. Podemos prosseguir com o Emanuel agora fazendo a parte prática. Desculpa, gente, vou ter que sair da aula. Acontece. Vai lá, Emanuel. Beleza. Opa, liguei aqui. Vazou. Que isso. Boa sexta-feira 13 a todos. Que o terror esteja com todos. Tá. Vamos lá. Como o Lucas falou, vetores são nada mais do que variáveis que armazenam um conjunto de variáveis. Elas são muito úteis para você organizar o seu código. Ao invés de você fazer, que nem no exemplo dele, uma variável para cada tipo de nota, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5, nota 6, notas N, você faz apenas um vetor que vai guardar as notas que você quer. No caso, eu fiz um vetor que vai guardar 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ele tem 5 de tamanho. E para mim acessar as coisas desse vetor, eu só passar o endereço, o índice, a referência de cada item aqui dentro. Por exemplo, se eu quiser acessar o primeiro elemento, eu coloco 0 aqui dentro. Ele vai me retornar o primeiro elemento do vetor, que é 1. Se eu quiser acessar o último elemento, que é o 5, é no endereço 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver o que ele vai mostrar. 0. Por que não mostrou 5? Porque, que nem o Lucas falou, todo programador começa a contar do 0. Por mais que você tenha digitado 5 aqui no seu vetor, o compilador, o programa, começa a contar do 0. Se você quer a última posição, você conta 0, 1, 2, 3, 4. Então, se eu passar 4 aqui, ele vai me retornar o 5, que é o que está na última posição dele. 5, certo. Só que aí temos uma coisa interessante. Além disso, você pode usar variáveis para poder acessar o vetor. Eu posso botar esse x aqui dentro e chamar x de 2. Ele vai acessar a terceira posição. Terceira? Sim, a terceira posição. Aí você pode mudar esse x, fazer esse x em função de outra função, para poder te retornar a posição exata que você quer desse vetor. Aí vai da sua lógica, do seu problema, do seu algoritmo. Tem uma coisa interessante. O que aconteceria se eu colocar aqui 25? Eu tenho um vetor, só tem 5 espaços. Não tem 25. O que o computador vai fazer? Ele vai buscar na memória, em sequência, a esse vetor, a posição 25. Como assim? Veja bem, um vetor, quando você cria um vetor, ele aloca na memória do computador 5 espaços de um número inteiro de maneira contígua. Ou seja, tem um espaço, aí tem na frente dele tem outro, na frente dele tem outro, na frente dele tem outro, na frente dele tem outro. Tipo, fisicamente, é um atrás do outro. E termina o vetor. Se você acessar o 6, ou 7, ou 8, ele vai ler o seu vetor, vai percorrer ele e vai ler a memória que está na frente. E a memória que está na frente. E a memória que está na frente. Aqui ele pulou a memória 20 vezes. Ele percorreu o meu vetor e pulou 20 vezes até um lugar aleatório da memória para buscar isso. É muito comum programas darem problemas assim. Você faz uma função, você coloca uma variável para acessar o seu vetor e você acessa um endereço de memória errado. Porque você não previu que essa variável poderia dar algo fora do range. Por isso, tenham sempre cuidado. Quando você mexe com o vetor, você está meio que mexendo na memória do computador. Inclusive, você até teoricamente poderia quebrar o seu computador inteiro. Porque assim como a gente consegue acessar um vetor por meio do seu índice, nós conseguimos alterar o seu valor. Por exemplo, se a gente está aqui, vetor, eu quero alterar o quarto endereço dele, igual a 0. Printf, porcentagem de, vetor,
3. Espera aí, tem que dar um espaço aqui. E deixa eu botar o número de gente aqui. Pronto. 1, que é a primeira posição, e 0, que é a posição 3. Que eu coloquei 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Que eu coloquei bem aqui. No lugar desse 4, ele substitui por 0. Isso você consegue tanto acessar como alterar valores. Aí vem até a pergunta. A gente viu aqui que ele consegue acessar valores fora do range do vetor. Quer dizer que eu consigo sobrescrever toda a memória RAM? Não, isso aí... Peraí, deixa eu citar alguém, porque acho que eu não deixei o Lucas como co-administrador. Ele não permite. O sistema operacional ele vai evitar que você sobrescreva, que o C acesse memória que ele não deve. Você até consegue ler, mas você não consegue alterar. Se eu falar para ele definir a memória 25, que está fora desse vetor aqui, ele vai reclamar comigo. Meu Deus, ele deixou. Ele deixa. Pior que ele deixa. Esse é o. Gente, é por isso que a gente pede, por favor, que você verifique os limites dos seus vetores. Pelo amor de Deus. Abstraia uma função, qualquer outra coisa, porque esse é o bug mais comum em comunicações de internet. O cara envia uma porta HTTP via, sei lá, pela internet ou alguma coisa assim. O cara recebe no programa em C dele e passa o número da porta justamente aí. Só que aí o vetor não tem espaço suficiente, mas o C permite. Isso tecnicamente é escrevendo memória que não lhe pertence. Mas ele não reclama. Isso tecnicamente é uma operação válida. Engraçado, eu tinha feito esse teste e ele tinha reclamado. É porque depende. É o que a gente chama de comportamento indefinido, senhoras e senhores. É um comportamento que nem eu, nem você, nem ninguém no planeta vai saber, exceto talvez os criadores de compilador. Nem mesmo eles provavelmente devem saber. Bem, se eu cair da live e tudo travar, foi porque eu alterei esse endereço para 0 na minha memória RAM. Exatamente. Então, está justificado aí. Enfim, essa aqui é a sintaxe de vetores para C. Outro detalhe que é bom, um pouco mais técnico, que é bom vocês terem em mente. Isso aqui é um ponteiro. Ou melhor, esse nomezinho aqui é um ponteiro. Porque assim, que nem eu falei, vetor é um espaço que vai armazenar outras variáveis. E como elas estão armazenadas de maneira em sequência, como que o C lida com isso? Ele vai criar um ponteiro que vai apontar para a primeira posição. Se você quer acessar o segundo valor, ou terceiro, ou quarto, ele vai só incrementar esse ponteiro em fator do tamanho do que você está guardando. Ou seja, vetor é um ponteiro que incrementa de acordo com o índice que você está passando. Tanto que se você usar as lógicas de ponteiro com o nome vetor, vai funcionar normal. Agora, se você coloca um valor aqui dentro, ele vai se comportar como uma variável normal. Por exemplo, é o que está aqui embaixo. Deixa eu descomentar isso aqui. Aqui eu fiz uma função, deixa eu botar mais aqui assim. Aqui eu fiz uma função, povoar ponteiro. Eu criei povoar vetor. Eu criei um vetor de 50 números e eu quero povoar ele com a contagem de 0 a 50. Como eu falei, um vetor é um ponteiro. Nisso, eu não preciso passar a cópia de cada referência do vetor para poder saber onde tem que escrever. Porque, por exemplo, como que eu faria isso sem usar ponteiro? Eu teria que fazer esse for aqui fora e eu teria que passar essa referência aqui para a função, para que dentro dela ela alterasse o valor. E isso seria feito por cópia, o que é totalmente ineficiente. É muito melhor eu apenas pegar o endereço do vetor e aqui dentro ele sabe lidar sozinho. Tanto que se eu pedir para ele rodar o script... não, eu estou imprimindo 0. Deixa eu imprimir ele aqui dentro.
É, mas no caso tu tá imprimindo só o primeiro item. Aí, agora sim. I forgot. Ainda tá feio. Pronto. No caso, eu criei um vetor de 50 espaços. Esse int aqui eu não preciso dele mais. E estou chamando a função povoar vetor. E estou passando o endereço do começo desse vetor aqui. Ele está pegando esse endereço, está definindo qual que é os números em função do seu índice. Emanuel? Eu acho que a minha. Senhoras e senhores, eu acho que minha transmissão deve ter caído. Então nós voltaremos já já na nossa gravação. Ok, estamos de volta na gravação. Pode falar alguma coisa aí, Emanuel? Não. Ótimo. Ok, podemos continuar a aula aí. Bem, é assim que funciona. Vetores em C são ponteiros. Se você quiser lidar com ponteiros, se quiser lidar com vetores em funções, só passe o primeiro índice, que aqui dentro ele vai saber se virar. Como que eu passaria ele por parâmetro e não por referência? Você apenas define, você joga um número aqui. Por exemplo, eu jogo aqui o endereço 0 e define aqui números 0, porque essa variável tem que existir, né? Eu boto aqui 8. Aí eu faço a lógica que você precisa que seja feita aqui dentro. Quero somar mais 2 esse número. Então fica números 8 mais igual a 2. Aí eu quero imprimir aqui dentro. Não tem problema. Printf, traço D, botar uma barra N, números, não, eu estou passando por coisa, confundindo. Pronto. O que está acontecendo aqui? Faltou a vírgula. Faltou. Aonde? Faltou a vírgula ali no. Aqui. Isso. Sim. O que está acontecendo aqui? Eu criei um vetor com 50 espaços. Eu defini que no endereço 0, no primeiro endereço, tem o número 8. Beleza. Eu passei para dentro dessa função aqui o valor que está dentro do endereço 0, 8. Ou seja, a minha função ela vai receber um valor inteiro. Ela não vai mais receber um ponteiro. Ela não vai mais receber um vetor. Portanto, quando eu for tratar desse número aqui dentro, eu já trato como se fosse um inteiro normal. Vou alterar aqui também. Tanto que se eu executar isso aqui, ele mostra 10. Porque o 8 saiu de dentro do vetor, entrou numa outra, foi copiado para outra variável dentro dessa função, que é tratada como se fosse uma variável normal, que não é um vetor. Isso você consegue transitar, você consegue copiar valores de um vetor, tirar de dentro e tirar de fora e colocar para dentro. Eu acho que estou esquecendo alguma coisa. Não, só queria fazer um adendo que pessoas de Portugal e pessoas de C têm que prestar atenção. Quando você declara um vetor assim, ele tem que ser um valor estabelecido em tempo de compilação. Então, geralmente você vai usar esse define aí que ele acabou de fazer. Eu não vou explicar o propósito, mas é basicamente o const, ele não é uma constante em C, por algum motivo. O que é realmente um valor constante é quando você usa esse define aí, que ele troca a palavra pelo valor que contém. Se isso faz sentido. Tá. Aí, dito isso, uma coisa muito comum de acontecer é que esses ponteiros,
esses vetores eles vão ser alocados dinamicamente. Então, um padrão que você vai ver muito em funções quando você estiver passando vetores por aí é você passar o vetor. Você pode colocar como se fosse um ponteiro no povoar vetor. Tipo a assinatura do bagulho. Isso, thank you. E no outro também. Você vai ver essa anotação de o ponteiro, né? E associado a ele o tamanho do vetor. Ele vai ser geralmente o segundo parâmetro. De tamanho. Não precisava ser tamanho Nossa. também com maiúscula, mas tá tranquilo. Bom, não, só muda isso aí pra ter pelo menos o T minúsculo, sei lá, alguma coisa assim. Senão pode confundir com outro tamanho ali. Isso, thank you. Tá. Porque quando vocês verem código C, no geral, eles vão ter essa assinatura, que é quando você estiver passando o vetor, que é o ponteiro e o tamanho do vetor que você está passando. Por quê? Quando você passa o vetor como um ponteiro, ele perde a informação, ele não tem a informação de tamanho. Ele não tem embutido uma informação que fala assim, esse vetor ele tem isso. Ele só aloca o espaço e dane-se, é você quem tem que se virar. Então, você geralmente passa como argumento o tamanho do seu vetor. Assim, você, de certa forma, mantém a informação de qual é o tamanho que o vetor tem. E você acaba evitando erros de tipo... aloquei muito mais do que deveria. Tipo, sei lá, eu tenho um máximo de 10 notas e tentei alocar uma 11ª. Ao invés de você deixar o seu programa simplesmente quebrar... Você pode simplesmente estabelecer uma condição se elementos usados for maior que o número de elementos, falha. Se não, você povoa lá o bagulho. Então isso é um padrão muito comum em C e vai ser muito comum em Portugal quando a gente for mexer com estruturas. Quando a gente chegar a estruturas, a gente vai mexer com isso, vocês não têm ideia. Com esse padrão. Então, dá uma tentada nisso aqui, porque quando a gente chegar lá, eu vou falar, mas isso daqui é importante. Tudo bem? Tudo bem. Tem a parada do... Falou bem, agora que eu lembrei. Como ele falou, é importante que você defina... Se você for fazer vetores desse jeito, você tem que definir quais são os seus tamanhos antes do programa executar. Ou seja, em tempo de compilação. Ou seja, antes do programa executar para o usuário, tudo já tem que estar organizado e pronto. Agora, se você tem um problema que precisa que o vetor se adapte, ele ainda será criado, ou ele terá um tamanho variável, você vai ter que trabalhar com alocação dinâmica de memória. Em C, ela é feita manualmente. Ou seja, você vai ter que criar um vetor, ou seja, não é mais ou seja, não, você vai ter que criar um ponteiro. Lembra que vetor é um ponteiro que vai apontar para o primeiro índice de uma série de endereços. Agora você vai ter que criar na mão esse endereço e essa série de endereços. Como isso? Você faz número, por exemplo, eu vou criar aqui números 2. Beleza, eu criei aqui meu ponteiro. Só que esse ponteiro está vazio. Esse ponteiro aqui não aponta para lugar nenhum. Então, eu vou ter que associar esse ponteiro a um espaço de memória. Aí vai a questão de malloc, que você vai ter que fazer a conversão de malloc, que ele vai te retornar um ponteiro genérico, e vai ter que ser de um tamanho de um tipo específico. Mas aí são especificidades de C, que a gente não vai abordar aqui agora. Mas tenha em mente isso. Se você for mexer com vetores em C, se for essa sintaxe, defina tudo antes do programa executar. Nas outras linguagens de programação, linguagens mais de alto nível, elas já meio que acontecem automaticamente. Isso já é tratado meio que suavemente.
Vocês podem ver de vez em quando a nomenclatura. O primeiro é um vetor estático, de não muda de tamanho. E o outro ele é um vetor dinâmico, ou seja, ele pode mudar de tamanho porque você pode usar coisas como realloc, que ele pega a memória que você tem e realoca mais ou menos memória, dependendo do que você quer. Então, vetor estático, fixo, não tem o que fazer. Defina tudo em tempo de compilação. Vetor dinâmico, você vai ter que fazer gerenciamento manual de memória. Se você vazar memória, eu vou na sua casa e te dou um abraço, porque programadores se sofrem. Apenas. Apenas. Dito isso, alguma dúvida, alguma coisa, algum questionamento, alguma coisa. Alguma Quer falar dor? alguma dor, algum sentimento? Sei lá, quer fazer um programa de Dia dos Namorados que foi ontem? Ou um programa de terror que é hoje? Então, sinta-se à vontade agora. Passar. Rapaz, bora Então passar tá bom. atividade de alocação dinâmica de memória. Eu tô falando, pô, esses caras tão diferenciados esse curso aqui. Então. Passar só uma tarefinha, obrigatório C. Não, é obrigatório assembly. Aí, Assim, aí bora ver se tá. Mas beleza. Então, eu não acho que tem alguma coisa de vetores que a gente deixa eu passar. Ah, tudo que a gente falou, acho que tinha pra falar. Passa o formulário. já vou passar aqui. Ok. Ah, uma coisa que eu vou apresentar é a mesma coisa que vocês acabaram de ver, só que em Portugal. É. Portugal, Web Studio. Vocês têm uma função que vocês passam um vetor. Função, vazio, imprimir vetor. Aí passa que é um vetor de inteiros. E tá. Isso aqui. Percebam que isso daqui não tem informação de. Isso daqui é uma função que você passa um vetor. Perceba que isso aqui não tem informação de tamanho. Então, se você não souber qual é o tamanho disso aqui, ferrou. Então, o que que é mais sábio você fazer? É. Como é que fala? Passar em conjunto com o vetor o tamanho do vetor. Lembra do negócio que eu falei de que vejam as coisas da prática de C, porque algumas coisas da prática de C a gente vai usar para fazer as gambiarras de Portugal? Pois é, essa é uma delas. Principalmente, sei lá, eu quero copiar vetor. Coisa mais simples, de certa forma, que tem. Eu tenho um vetor e aí eu quero copiar esse. Copiar vetor não, eu quero aumentar um vetor. Bora ver se isso é possível. Eu acho que não. Eu acho que não. Não é comercial? Não, mas e-comercial é referência. Você tá passando o Então, vetor como uma referência. eu falo do retorno. O teu retorno devia ser comercial? Inteiro. Tipo isso aqui? Não, é antes. Calma. Não. Não, estranho. Ah, então vou deixar o copiar vetor mesmo, que é mais tranquilo. Copiar vetor. Eu vou. Vazio. É. Origem e o destino. Tá começando a complexar. Ó, tá começando a complexar. Isso daqui, e é bom, eu vou adicionar até o comentário, supondo que tem o mesmo tamanho.
No caso, para inteiro i igual a zero e menor do que tamanho i mais ah, destino i igual a origem i. Pronto. Aí você já vê como fica complexo. Isso daqui é uma função que não retorna nada, mas que ela recebe a referência de um vetor origem, ou seja, da onde as coisas serão copiadas, e um vetor de destino, que é para onde os vetores, para onde os valores serão copiados. E um inteiro de tamanho, que nesse caso eu ainda estou supondo que é o mesmo tamanho para os dois, porque tecnicamente se a gente fosse fazer isso aqui, a gente faria tipo inteiro, tamanho, origem. E aí tu vê que já nem cabe mais na tela. Aí a gente começa a fazer as coisas tipo isso aqui. Destino. Ou então a gente pode fazer até muda isso aqui. Tamanho do origem. Pronto. Aí a gente pode fazer. Aí começa a fazer uma outra verificação. Se tamanho destino for menor do que tamanho origem, sei lá, escreva. Não é possível copiar o vetor. Enfim, as possibilidades são ilimitadas. Isso daqui é uma coisa simples, tá? Mas mesmo essa coisa simples tem camadas e camadas de coisas que podem dar errado e coisas que você tem que levar em consideração. Aí vamos supor vec inteiro vec1 de, sei lá, 50 e o inteiro vec2 de 50. Eu vou copiar esse cara aqui de novo, só para não ter que ficar escrevendo isso aqui. Menor que 50. O vetor 1 ele vai ser, sei lá, i e o vetor 2 nessa posição vai ser 50 menos i. Ou seja, vai ser o inverso. Copiar vetor vec1 vec2 50 50 copie e cola isso aqui de novo. Escreva vec1 e eu vou escrever o vec2 e eu vou escrever esse cara bem aqui nos dois. Escreva barra em. Pronto. Rodou. Eu devia ter colocado isso aqui porque eu esqueci. Ok. Ó. Vamos vir bem aqui. Eu devia ter botado um espaço. Eu devia ter botado um espaço nisso aqui. Pronto, agora pelo menos vai ficar legível. Ok, vamos vir bem aqui. Ó. Perceba, primeiro vetor. Esse daqui vai de 0 a 50 e esse daqui vai de 50 até 0. De 50 até 1, no caso, mas acontece. Tá. Agora perceba que esse daqui é o vetor antes dele ter sido copiado. Agora, perceba o que aconteceu com o segundo vetor agora que ele foi copiado.
agora eles têm os mesmos valores. Uau! E isso daqui pode, por exemplo, o tamanho de destino é 25. Não é possível copiar o vetor. Ah, tá. É porque eu esqueci de retornar. Não, não devia ter feito isso. Cadê? Retorne. Isso. Ó, não é possível copiar o vetor. E aí ele continua o mesmo. Enfim, perceba. Simplicidade não indica que tudo que você fará com essa coisa será simples. Só porque o conceito é simples não quer dizer que sua utilização é simples. Vocês perceberam que na aula de hoje, muitas coisas que parecem muito simples podem levar a muitos erros complexos que nem mesmo eu, nem mesmo Emanuel, nem mesmo pessoas no planeta inteiro possam saber responder. Enfim, nós vamos encerrar a aula por aqui mesmo, porque tá ficando tarde. E também acho que é mais fácil vocês irem treinando de casa. Então vamos encerrando por aqui. Uma boa noite a todos que estiveram até esse momento da aula. Você digitou um? Tava testando um negócio aqui. Tá. Espero que todos tenham gostado da aula de hoje. Opa! Foi tu, João? Foi o Luciano. Luciano? Deve ter sido Acho que foi sem querer, ele já puxou. Espero muito que tenham gostado da aula de hoje. Essa foi a aula de vetores. Próxima aula a gente vai ver matrizes. E depois dessa, a famosa aula de estruturas. E a aula de estruturas eu vou botar vocês para penar. Eu não vou. Não vou deixar fácil para vocês. Porque agora a gente vai entrar nas coisas mais complexas da matemática e da programação. Mas depois de tudo isso, eu prometo, eu garanto a vocês que, no mínimo, se vocês prestarem atenção, fizeram tudo, eu lhes garanto, Lucas de Oliveira Alves, que vocês vão estar preparados para aprender qualquer linguagem do planeta. Qualquer. Certificado Lucas. Certificado Lucas. Certificado Lucas, certificado Emanuel, certificado Clube de Programação. Dale. Enfim, muito obrigado a todos. Eu ofereço a vocês a minha última garrafa de café e o restante da energia que ainda me sobra. Uma boa noite, valeu, falou, classe dispensada. Valeu, valeu.